queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul. Hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito importante, muito especial, um tema necessário, não só para o nosso tempo atual, não só para o nosso final de ano, mas para os nossos próximos períodos. Um tema que é a cura, um tema necessário para o nosso desenvolvimento espiritual a partir de agora e um tema necessário para o nosso despertar de consciência. Não só o despertar, né, gente, mas as nossas provisões a partir de agora. Quando a gente fala em cura, a gente fala de resgate, não só emocional, não só mental, não só a nível consciente, não só a nível físico, digamos assim. A gente viu o programa passado, quando a gente falou de tecnologia intrusa, quando a gente estuda a tecnologia atual, a gente precisa resgatar os nossos poderes humanos. Eu faço esse paralelo sempre dentro do Direito Azul, que a tecnologia artificial ela é uma projeção dos nossos poderes humanos, certo? Isso daí a gente já está cansado de ouvir aqui. É muito legal, tá, gente? Só abrindo aqui um parênteses, que vocês acompanhem os episódios anteriores, eles ficam todos gravados no YouTube, tanto no YouTube da Rádio Vibe Mundial, vocês conseguem encontrar os programas pelo filtro O Direito Azul, pelo meu nome Tamires Cardoso, também tem material na internet com o nome O Direito Azul, tá? Ou Tamires Cardoso. Tem mais, eu tenho homônimos, né? Tem outras pessoas, tem outras charás aí com Tamires Cardoso, com esse mesmo nome, mas o Direito Azul, tudo que vocês colocarem na internet, obrigatoriamente é conteúdo meu, tá? Então é muito interessante que vocês busquem aí os programas, os episódios anteriores, porque um complementa o outro. Então nós conversamos sobre inteligência artificial, tecnologia intrusa, e nós vimos que a tecnologia é, portanto, uma projeção dos nossos poderes naturais humanos em matéria mais sutil, não em matéria densa, matéria corpórea. E quando a gente fala em matéria corpórea, quando a gente fala em transição, quando a gente fala em transição planetária, nós precisamos ter a consciência de que a cura se faz presente e necessária. Por que que nós adoecemos? Lembra que a gente também já conversou que a saúde, ela se manifesta, assim como as doenças, nos corpos mais sutis primeiro. Nós temos 7 corpos, certo? Então, todas as doenças, elas são causadas por informações registradas. Tudo, gente, tudo é informação. Todas as coisas que existem são informação. Isso também a tecnologia está aí para nos mostrar isso. A tecnologia é uma projeção externa, não só dos nossos poderes, mas de absolutamente tudo que existe. Então, tudo é informação. O que é informação? Dados, composição de dados. Os dados formam informações, certo? Então, nós assimilamos e interpretamos essas informações. O nosso campo transmite informações o tempo inteiro e nós acessamos e assimilamos isso. E dependendo da informação registrada por nós e no nosso campo, nós temos ou não doença ou saúde, certo? Ao longo, né, dos nossos últimos tempos, dos nossos últimos séculos, dos nossos últimos milênios, nós tivemos algumas divergências de informação. Nós nos perdemos dos nossos tronos, dos nossos eixos, dos nossos centros internos. Nós perdemos os nossos deuses interiores, tá? Deus, vocês sabem, até fiz um post sobre isso, a palavra Deus, se nós escrevermos lá Deus e nós tirarmos o D e o S, fica eu, né? E temos também o inglês, que a tradução de us do inglês é nós. Então tem toda uma composição aí, se vocês olharem ainda tem lá o post, dentro dessa interpretação aí da palavra Deus. Então, Deus é uma união de todos os eus, digamos assim. Nós somos fragmentos do divino, também já conversamos sobre isso. Quando esses fragmentos adoecem, nós perdemos a nossa essência. Então, a cura, ela é um movimento que se faz e se fará necessário a partir de agora. E isso independe da nossa vontade consciente. Isso é algo que passará e já está passando a se manifestar. Por quê? Porque a transição planetária por si mesma já está trazendo a alteração da informação que está registrada no nosso campo.
Porque a verdade está começando a voltar. A verdade já está vindo à tona novamente. Então, os dogmas estão caindo, o sistema de crenças antigo está sendo modificado, está voltando à consciência, certo? E o que acontece? Qual que é a reação física quando isso acontece? Nós temos uma informação gravada no nosso inconsciente, isso porque há séculos e milênios isso foi alimentado, ok? Então, foi contada uma historinha sem fundamento lógico, uma historinha dogmática para a gente, divergente do nosso sistema, do nosso DNA, da nossa formação biológica, inclusive, tá? A história da humanidade foi modificada, tiraram isso de nós, por isso a gente fala de direito azul, nós temos direito a lembrar disso, direito a ter acesso à nossa história, à nossa verdadeira história, isso foi tirado de nós, mas a informação permanece nas nossas células. Lembrem-se, já falei isso também, direito de sangue. Né? Não é só direito à identidade biológica. Nós temos direito a acessar a nossa informação que é registrada em nossas células. A forma mais segura de se guardar uma informação é através do sangue. DNA registra informação biológica. Sangue é tecnologia. Por isso que a gente fala também em tecnologia biológica, nanotecnologia biológica. Isso já existe, já é um tema discutido, inclusive dentro do direito, tá? A OAB já cansou de fazer palestras sobre isso também, pesquisem, tá bom? Vamos lá, senão a gente se perde no meio do conteúdo, também preciso que vocês me acompanhem. O pessoal brinca comigo e fala, nossa, a gente sai do teu programa com a cabeça fritando. Mas vamos lá, todo mundo é inteligente, a gente consegue acompanhar. A cura, ela começará a se fazer presente a partir de agora, porque nós temos direito a resgatar as informações que foram modificadas e introduzidas no nosso inconsciente, muito embora as nossas células guardem a informação original, ok? Ao longo desses tempos, desses séculos, desses milênios, as informações foram modificadas com o objetivo de que nós usássemos o nosso potencial criador para alimentar um sistema de crenças corrupto, um sistema de crenças que favorecia um em detrimento dos outros, tá? O poder na mão de um e não do Deus interno, que somos todos nós, ok? Isso está sendo rompido, nós estamos acordando. Código, ordem, acordar, ok? Quando isso acontece, quando o código, ordem, acordar é ativado, ele ativa as células do nosso DNA, ele ativa diretamente o nosso campo. Então, é um botãozinho mesmo que aperta. As nossas células são ativadas, a informação a nível biológico é ativada, e o nosso sistema implantado no nosso inconsciente e subconsciente, das histórias, das informações que foram contadas para a gente ao longo dos tempos, as informações passadas de pai para filho, as informações que a gente aprende nas instituições religiosas, nos livros de histórias e etc, 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 que nunca fez sentido lógico, né? Que a gente aprendia que era mistério, que a gente aprendia aquela série de situações, que muita gente se tornou ateu, não acreditava na questão religiosa, porque não faz sentido, aquele monte de dúvidas que a gente fazia, quando na verdade o divino é ciência, ok? Isso está sendo rompido. O que acontece? Quando uma informação nova entra num corpo, né? Numa estrutura física, que existe uma informação corrompida, existe um colapso, ok? É a mesma coisa que você começar a despejar uma água limpa dentro de um recipiente que tem uma água contaminada. Vai ter um choque, vai ter um colapso. E isso precisa existir até que aquela água se purifique, até que aquele conteúdo, que aquele líquido venha a ser transmutado, venha a ser transformado. Qual é a reação desse recipiente ou desse corpo ou desse receptáculo, ou como vocês queiram chamar aí, o nosso hardware humano, nosso hardware biológico, tá? Vai entrar em colapso. Então, a tendência são doenças. Isso pode acontecer tanto a nível individual,
quanto a nível coletivo. Nós já tivemos uma pandemia, tá? Isso não necessariamente só em aspecto físico. A gente pode passar a ter doenças emocionais, doenças mentais, doenças coletivas e uma série de coisas. Então, hoje, o tema vai falar sobre cura inconsciente, porque nós estamos absorvendo do próprio campo informações, resgate de informações legítimas, primeiro no inconsciente coletivo. Então, imagina uma sementinha, tá? Que ela primeiro é plantada no inconsciente coletivo e aos poucos ela vai desabrochando do consciente, certo? Isso a própria transição planetária está trazendo. Vocês vão ouvir muito mais pessoas em vários sentidos, vocês vão ter sentimentos muito mais frequentes, sonhos muito mais frequentes, percepções muito mais recorrentes sobre essas situações que não tinham antes, tá? Então vai ser muito mais comum pessoas terem insights e falar, poxa, isso faz sentido, realmente Deus está dentro, não fora, realmente eu não preciso de líderes religiosos, isso pessoas de várias linhas religiosas, não só de igrejas, de várias religiões, tá? Poxa, eu não preciso de líder, eu não preciso mais ir numa igreja, eu posso caminhar sozinho. Muitas pessoas vão começar a ter esses insights de encontrar respostas que antes eram dogmáticas e religiosas na própria linha racional, na própria linha científica. Por quê? Porque a informação primeiro foi plantada ali no inconsciente. E essas informações já estão sendo plantadas no inconsciente coletivo, tá? E quando a informação é plantada no inconsciente coletivo, o individual acessa. Lembra do arquétipo da teia, que eu já conversei com vocês? A informação já está lá, na teia. Então, individualmente, ela já está disponível para que a gente acesse. Qual que é a reação de colapso? A tendência é que a gente passe a ter um sentimento maior de vazio existencial. Coisas que, poxa, isso não faz sentido, eu não me encaixo no mundo, eu não devia estar aqui, eu quero ir embora, esse mundo não faz sentido para mim. Sentimentos de até sensações e vontades de suicídio, tá? Isso vai começar a ser muito mais recorrente a partir de agora. Calma, não façam nada, fiquem bonitinhos aí, quietinhos, de verdade, eu tô falando de verdade, porque isso é uma transição, isso é normal, isso está começando a surgir porque nós estamos passando pela transição. A transição planetária e a transição do nosso próprio inconsciente para o consciente. Nós estamos mudando. É a história lá do colapso de informação. Outra coisa que pode acontecer, o que a gente chama de catarses, né? Então, sintomas mesmo. Por exemplo, ontem eu passei muito mal com enjoo. Enjoo de... Nossa, também tá grávida, não. Enjoo mesmo. Porque é a velha história, né? Entra uma informação e o organismo não digere. Pesquisem na metafísica quais são os sintomas da doença. A medicina tem uma tendência de começar a estar mais integralizada, tá? Então, quando vocês tiverem qualquer sintoma de doença, põe lá no Google o que essa doença representa dentro da metafísica. Desde uma dor de cabeça até uma fratura, dor nos olhos, o que aquilo representa dentro da metafísica? Vocês vão ver que existe uma correspondência emocional dentro do campo, tá? Então, normalmente, doenças do sistema digestivo, pode ser um enjoo, pode ser qualquer situação, né, vinculada a isso, diz respeito a algo que você não está digerindo. E aí é o quê? Uma informação gravada no teu sistema, no teu inconsciente, e vem outra divergente daquela. Vem uma informação divergente daquela que você já está acostumado. O teu organismo vai dar uma colapsada. Ele vai reagir. Dor de cabeça, mesma coisa. Dor nos ossos, mesma coisa. Pele, alergia, coceira. Alergia que, nossa, eu nunca tive alergia. Comecei a ter coceira do nada. Tem a ver com o campo de energia também, a frequência da Terra, que também está sendo modificada, tá? Então, as doenças, a partir de agora, sentimentais, emocionais, mentais, físicas, elas poderão se tornar mais
recorrentes. Isso é um mecanismo normal. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos resgatar a cura, tá? Inconsciente para depois trazer para o consciente. Isso é um mecanismo natural a partir de agora. Então, nós precisamos enxergar isso como algo, sim, que precisa ser trabalhado, mas que também é natural dentro desse processo de transição, ok? Nós temos direito à cura, não desistam. É um movimento de transição, é uma onda, é um pequeno período aí de colapso, mas vai ficar tudo bem, vai melhorar, vai passar e nós sobreviveremos. Sairemos disso mais fortes, certo? Mas precisamos ter essa consciência aí de que temos direito a acessar essas informações. Então, aquilo que eu já falei também em programas anteriores, manifestação de vontade, tá? Manifestação de vontade genuína. Eu quero acessar a informação verdadeira. Por quê? Porque o dogma, gente, o dogma judiou muito da gente. O dogma tirou a nossa autoria, a nossa legitimidade. O dogma tirou a nossa essência, a nossa natureza. Nós passamos a nossa existência por gerações acreditando que nós éramos pecadores, que a nossa natureza é pecaminosa, é demoníaca, é ilegítima, é uma série de coisas, quando na verdade a nossa natureza é divina. Nós passamos séculos, inclusive agora, ainda nesse tempo, fala-se que o planeta Terra é um planeta de expiação. Gente, o planeta Terra é um planeta perfeito, não tem expiação nenhuma aqui. Nós não somos um planeta prisão, nós não somos um planeta de expiação, nós somos um planeta perfeito. Nós estamos passando por um processo de despertar, de expansão de consciência, certo? Esse é o ponto. Isso aqui é um projeto de amor, um projeto para ser perfeito, nós somos filhos. O projeto do divino nunca foi que nós estivéssemos aqui de joelhos, em adoração, e ele lá sentado, né, Deus Pai e Mãe sentado num trono, sendo adorado. Não, sempre foi que fôssemos uma família, ok? Quando Deus se faz carne, quando Deus Pai e Mãe se faz carne, é para conviver normal, com todos, normal mesmo. Então vamos romper essa separação, esse bloqueio entre divindade e humano, porque isso não existe. E vai existir provas científicas disso, provas biológicas disso, ok? Mas, para que nós possamos assimilar isso no tempo certo, nós precisamos passar pelo nosso processo de cura. E o nosso processo de cura começa nos corpos mais sutis e do inconsciente para o consciente, ok? Então é muito normal e não se sintam fora da casinha, não se sintam mal com os próximos sintomas que virão, que é justamente isso que a gente chama de catarses coletivas, sentimentos de estar deslocado, sentimentos de vazio existencial, sentimentos de que nada mais faz sentido, às vezes sono constante, às vezes uma possível depressão. Quem é profissional da saúde, me ouve, psicólogos, psiquiatras, procurem estudar mais a parte de espiritualidade. Nós teremos agora, num futuro muito próximo, uma integração maior das ciências, medicina com tecnologia, com espiritualidade, que a gente chama de espiritualidade ainda, mas na verdade é uma tecnologia natural mais desenvolvida. Então você que exerce uma profissão, estude, por favor estude, porque as pessoas vão começar a despertar o que é chamado de mediunidade, e você não pode receber um paciente e diagnosticá-lo com uma doença mental, quando na verdade ele está tendo um acesso mediúnico. Por favor, cuidado com isso, tá, gente? Muitas pessoas chegarão para vocês com situações mediúnicas, com lembranças de vidas passadas, com sentimentos de vazio existencial. Não deem diagnósticos errados. Vocês precisam estar alinhados, estudar e ver o que é uma coisa, o que é outra. Peçam genuinamente para inteligências superiores,
tá? Eu trabalho bastante com arcanjos, tem alguns arcanjos que trabalham com a parte de cura, de saúde. O líder deles é o arcanjo Rafael, que vocês conhecem, todo mundo conhece. Peçam genuinamente para essas inteligências, que nós chamamos de arcanjos, para o divino no geral, que direcionem o trabalho de vocês. Isso será feito, tá? Outras raças, outras inteligências passarão a fazer contato conosco para nos ajudar nesse processo de cura. A única coisa é que eles não têm matéria corpórea densa, né? Que é essa física nossa, porque não precisa, porque já é uma inteligência natural, uma tecnologia mais desenvolvida. Nós já vimos também que quanto maior a tecnologia, quanto mais alta a tecnologia, menos corpórea ela é. Falamos isso no programa passado. Não é a ausência de um corpo físico que torna aquilo inexistente, ok? Nossos olhos, os nossos sentidos físicos captam uma porcentagem muito pequena da realidade, tá? Precisamos saber disso também. Então, vamos estudar. Peguem tudo que vocês ouvem aqui comigo e separem, estudem, busquem a validação disso. Sintam isso no cardíaco de vocês, nas células de vocês. Poxa, o que a Tami fala faz sentido? Faz. Vou estudar, vou me aprofundar nisso, vou ver se faz sentido. Muitas coisas eu falo que a academia em si, as ciências em si, ainda não comprovaram. Não é o fato da academia não ter validado cientificamente ainda que torna isso inexistente. Apenas significa que nós ainda não comprovamos cientificamente. Mas existe, será comprovado, ok? Nós não estamos no ápice, nós estamos em construção, somos crianças ainda, tá bom? Contamos com a ajuda de todos, precisamos todos estudar, buscar essas validações, profissionais de todas as áreas, precisamos estudar e buscar essas validações, porque as próximas gerações dependerão disso. A cura é necessária, porque as doenças começarão a se manifestar. O que são essas doenças? A desconexão, a desconexão do próprio campo, tá? As informações verdadeiras começam a fazer choque com as informações erradas, gravadas no nosso campo e no nosso corpo, nos nossos corpos, ok? Então, isso é muito importante de vir à consciência, porque nós precisamos curar isso, nós precisamos corrigir o campo, tá certo? Deixa eu tirar a carta de tarô, né? Certo, gente? É uma responsabilidade grande para esse período, tá? Nós precisamos buscar essa cura e precisamos fazer isso juntos, cada um dentro dos seus estudos, dentro das suas áreas. Ó, diamante, a carta de hoje, lapidação. Qual que é o preço que o diamante paga, gente? Para ser lapidado? É o preço de si mesmo.